Olá, sejam bem-vindos aqui no programa Beleza de Viver, 18 de março de 2026. Bem-vinda, Nutri. Bom dia, gente. Tá animada, Nutri, bom hoje? Bom dia. Se alimentou direito? Tudo, super. Eu acho que você comeu todas as dicas que você trouxe pra gente aqui do último programa. Com certeza. Né? E daí você tá assim, tá vendo o que é uma pessoa que se alimenta direito? Ela acorda, você malha de manhã também? Sim, que horário? Cedinho. Eu vou pra academia às 6 horas. Tá vendo? Ela se alimenta, não vou nem falar a idade dessa mulher. Ela come as coisas decentes, ela tem vontade de viver. Ela não tem. Mas calor tem, né? Calor tem. Tem. O calor daí não calor. Calor tem. Mas você já tá na menopausa, né? Não, ainda não. Não? Não. Tá com quantos anos? Eu tenho 49. Nossa, vou fazer como... 50 em dezembro. Como que você conseguiu o assunto da menopausa hoje? Mas é a alimentação que você... Na verdade, eu acho que é estilo de vida, né, Ju? Hoje a gente tem falado muito sobre isso, longevidade. O velho é o jovem que deu certo, né? Então, é a longevidade construída ao longo do tempo. Então, desde que eu me entendo por gente, isso é um elogio à minha mãe. Eu sempre fiz exercício físico, né? Que a atividade física é muito importante para a regulação hormonal, mas também para a preservação do nosso sistema nervoso central, que é o assunto de hoje, né? Quando a gente faz exercício, a gente aumenta o BDNF, que é uma proteína que ajuda o nosso sistema nervoso central a se manter ativo, ele preserva os neurônios. Isso faz com que a gente prolongue a nossa... a vitalidade do nosso corpo, né? Porque eu acho que isso é importante. A gente quer viver mais, mas a gente precisa ter anos com vida, não simplesmente anos. Então, é atividade física, é alimentação, é a gente aprender a manejar o estresse, né? Eu sou uma pessoa que trabalha bastante, mas eu consigo ter as minhas pílulas de prazer durante o dia, sabe? Seja ir ver o mar, que eu tenho a oportunidade de morar em Florianópolis e tô pertinho do mar, ler uma meditação, escutar uma música que eu gosto, dar uma risada de uns memes, né? Eu acho que rir é uma coisa que nos rejuvenesce, porque ao rir a gente produz neurotransmissores, que é o que a gente vai falar agora, que nos relaxam, que nos centram novamente para seguir a vida, assim. Então isso é importante. Muito bem, então, né, já deu o caminho aqui pra gente, criar vergonha na cara, fazer atividade física, se alimentar direito, né? E, ou seja, o nosso cérebro, ele acaba sendo treinável, né? Ele é treinável para muitas coisas, para atividade física, para as coisas saudáveis, para alimentação, para o sono, para o não estresse, saber lidar com o estresse, né? E é isso que a gente quer falar hoje sobre o cérebro ansioso e a compulsão. Você sabe que eu falei para você, né, pra Nutri, falei, vamos fazer um programa para falar sobre a compulsão alimentar e a ansiedade, porque a pessoa que é ansiosa, ela come. A maioria deles come. Eu não como, eu fico sem comer. Eu tô muito ansiosa, eu tô muito nervosa. Mas tem muitas, principalmente mulheres, elas comem muito, elas descontam na comida, elas precisam comer quando elas estão ansiosas. E isso é muito ruim, não é? Então, uma coisa importante que a Ju falou é que o nosso cérebro é treinável. A gente cria caminhos, rotas para responder a estímulos, né? Tanto que tem vários estudos da psicologia, Pavlov fez isso, né? Com os ratos, com os cães, mostrando que nosso comportamento ele é treinável. E nós treinamos esse comportamento para alimentação também a partir dos estímulos que a gente recebe. Então, vou dar um exemplo bem pitoresco da infância da maioria de nós, que foi assim, quando a gente bateu em algum lugar, ralou um joelho, alguma coisa, tiveram pessoas que ganharam um colinho, aconchego e um copo de água com açúcar, de toma isso que vai passar. E realmente aquele aconchego, aquele aguinha com açúcar passava. E outras pessoas que tinham um outro tipo de acolhimento, né? Se a gente foi estimulado dessa maneira, de que cada dor eu recebia um alimento, quando eu tiver as dores na minha vida adulta, eu vou buscar um alimento como conforto. Então, a Ju é mãe também, né? Eu não lembro se ela amamentou ou não, mas a gente tem muitas mães que ao menor choro do bebê bota na teta. Sim. Nem entende por que o bebê tá chorando e bota o bebê pra
para mamar. Isso também é um ensinar que qualquer dor se resolve com comida. E a gente vai levando isso ao longo da vida, né? Hollywood fez isso muito bem. Tem uma passagem do filme do Diário de Bridget Jones que ela sofre uma decepção amorosa e ela vai para casa e come o pote de sorvete chorando assistindo um filme na TV. E a gente reproduz isso no nosso dia a dia, né? Então, brigou com alguém, teve uma decepção amorosa, brigou no trabalho, tá muito cansado, a gente busca um alimento que normalmente é doce para isso. Mas por que é esse alimento? Porque quando a gente consome altas doses de carboidrato, a gente internamente vai liberar neurotransmissores. E esses neurotransmissores, principalmente a dopamina, tem esse papel de nos dar prazer. Então a gente começa a dar prazer, só que é uma montanha russa. Eu tô triste, eu como, tenho prazer, né? Libero dopamina, mas eu também libero insulina que derruba o açúcar no meu sangue e eu vou ter vontade de novo de comer o açúcar e vou derrubar e eu sigo nesse ciclo. E muitas vezes o que vai acontecer? Esse ciclo é tão recorrente que ele leva ao ganho de peso. E aí eu entro naquele ciclo do menos-valia, de baixar a autoestima. Então eu não tô feliz com o meu corpo, aí eu fico triste, daí eu como, faço a compulsão alimentar, que é o que tu falou, que, né, tem várias definições aí. Eu ia perguntar pra você o que é a compulsão alimentar. Como saber se eu sou compulsiva? Tá, já vamos falar disso. E daí eu como, e daí eu fico bem por um tempo, depois eu fico mal de novo, e daí eu entro nesse ciclo. E o que a gente vai fazer quando esse paciente chega no consultório? A gente vai ter que quebrar esse ciclo. A gente vai ter que identificar quais são os gatilhos que colocam a pessoa nesse universo, né? Que eu chamo na rodinha do rato, né? Do hamster. Pra quebrar isso, e eu vou ter que entender o que se classifica como compulsão. O ato de comer exageradamente, um volume alimentar muito grande, em tempos muito curtos. Então a pessoa tem, por exemplo, episódios alimentares de ela comer 2.000 calorias. Né? E normalmente ela tem um desconforto gástrico muito severo, porque ela come um volume num curto espaço de tempo muito grande. E normalmente ele é uma emoção mediado. Eu tenho alguma emoção que eu não consigo lidar e eu criei essa associação com a alimentação. Então a gente, quando recebe o paciente com diagnóstico, sempre vai ter que ter acompanhamento psicológico também. Sim, bem É diferente de quando a gente, por exemplo, entrou no período de TPM, né? Onde a gente ovulou, o óvulo não foi fecundado, ele morre e aí vai despencar o estradiol e a gente entra no que a gente chama de fase lútea, né? Que é o nosso útero de luto, porque não vai conceber uma vida. E o nosso estrogênio, ele despenca. E quando esse estrogênio despenca, naturalmente ele muda o processamento da serotonina. E aí a gente fica mais chorosa, mais emocionada, se achando horrorosa. Tem nostalgia, tem várias coisas que acontecem por isso. E nesse momento a gente vai, muitas vezes algumas mulheres buscam esse conforto do açúcar, mas ele é temporário. E eu vou comer, sei lá, uma caixa de bis, um chocolate e passou. Mas a compulsão é recorrente. Todo né? dia. A gente tem episódios muito frequentes desse processo. Sim, entendi. De comer escondido, né? Isso é bem... Comer escondido engorda, tá, meu povo? Não vem com historinha de comer escondido, não engorda. Então, comer escondido é um dos critérios para que a gente se atente para a compulsão alimentar e para os distúrbios alimentares, principalmente em adolescentes. Então, as mães que estão aqui, que têm filhas, né, porque a prevalência é maior em meninas, filhas adolescentes, e que começam a encontrar embalagens de alimentos escondidas no guarda-roupa, embaixo da cama, começa a prestar atenção. Não entra naquela lógica da punição ou do brigar por, mas tenta entender o que está acontecendo para poder tomar as medidas corretivas. Sim, entendi. E quais os 5 alimentos aqui? Você trouxe alguns para mostrar pra gente. Tem vários, acredito, mas são 5 da lista que você separou, que ajuda aí o nosso cérebro, né? Nessas, acredito que controla, de certa forma, a ansiedade para que a pessoa não coma, não desconte na comida. A ideia são 3 nutrientes, que é o triptofano, o magnésio
e também a vitamina B6, que estão envolvidas nesse processo de síntese de neurotransmissores. E aí a gente tem a lógica sempre de escolher alimentos que sejam fáceis e com custo interessante. O primeiro deles que eu trouxe aqui é a aveia. A gente trouxe aqui a aveia fina, flocos finos, que é mais fácil de usar para quem ainda não come. Tá, eu tenho uma pergunta sobre a aveia. Tá. Farinha de aveia, aveia em flocos, qual que é o mais saudável? A aveia em flocos é mais interessante quando a gente quer mais fibra alimentar. Ah, entendi. Tá? Então, como a gente está trabalhando com mulheres que normalmente tem a questão da prisão de ventre, a aveia em flocos, pode ser o flocos fino, médio ou grosso, é mais interessante. A farinha é só o amido da aveia. Tá? Então, por exemplo, eu posso usar a farinha de aveia para substituir o trigo. Então, eu vou fazer um bolo, eu boto 1 xícara de trigo e 1 xícara de farinha de aveia, por exemplo. A aveia em flocos, a gente pode usar ela para fazer a crepioca, também pode colocá-la no bolo, pode colocá-la numa vitamina. Por que ela é mais legal? Porque ela tem a fibra junto, não vai ser só o carboidrato. Entendi. Tá? Então, aqui a gente trouxe a farinha por isso. O outro alimento que a gente trouxe é o grão de bico, né? Eu trouxe, pode ser a farinha que a gente falou no programa anterior, mas eu trouxe o grão de bico mesmo, que é essa bolinha aqui, ó. E aí, qual é a questão do grão de bico? Eu preciso deixar ele de molho e eu preciso tirar essa película que recobre o grão. Então, ele dá um pouquinho de trabalho, mas aí bota de molho, daí esfrega numa peneira, ela sai. Ou você consegue encontrar já o grão de bico sem a casquinha. Porque na hora que tu colocar na água, ele vai soltar essa peliculinha dele ao redor aqui, ó. E aí tu pode consumi-lo como, tá? Como se fosse um feijão. Então, fazer um caldo. Pode bater ele e fazer um purê. Mas o mais legal pra quem tem criança em casa é cozinha ele, deixa ele al dente, escorre, tempera com páprica picante, um pouquinho de sal e bota no forno. Ele vai ficar um snackzinho, um salgadinho crocante, que é interessante para substituir, por exemplo, os Zeca Chips da vida. Então, a gente tem alguma coisa crocante que é bem interessante. Hambúrguer de grão de bico também é gostoso. Dá pra fazer. Né? Eu que sou vegetariana, no caso, Dá com pra carne. Eu sempre, que às vezes dá vontade de comer hambúrguer, eu peço sempre, né? Ou faço em casa, enfim, né? E aí, a gente vê que ele é bem temperadinho. Ai, é uma delícia. Mas ele enche. Ele não enche. Você come um pouquinho. É que ele é proteína, né? O grão de bico é uma leguminosa, é uma excelente fonte proteica e ele é riquíssimo em triptofano. Então, para quem é ansioso, comer grão de bico é muito legal até à noite para induzir sono. Então, fazer uma pastinha de grão de bico e lá no teu jantar usar, por exemplo, como um molhinho de salada. Fica bem interessante. Tem aquele hummus, é hummus que se fala? O hummus é com gergelim. Ah, é com gergelim, achei que era com grão de bico. Não, com gergelim. Que também é uma pasta bem gostosa, né? Bem árabe. Sim, sim. E aí, uma que talvez seja o mais diferente é a semente de abóbora, a Ju pode experimentar. Ah, sim, mas essa aqui, sabe o que essa daqui me lembra? Que minha avó mandava a gente comer, que era pra lombriga, não é? É que ela pode... Os antigos usavam pra isso, né? Porque ela tem propriedades antiparasitárias, antifúngicas. Sim, os parasitas. Você tá cheio de lombriga, come muito doce, vai comer semente de abóbora. Mas a ideia dela aqui é a gente tá aumentando a oferta de vitamina E, por exemplo, e triptofano, além de fibra alimentar. O que vocês estão vendo aqui? Por que ela é verde? Porque ela tá descascada. Ah, entendi. Se a gente quiser fazer em casa, a gente vai tirar aquela semente da abóbora, semente, vai lavar, vai torrar no forno e ela vai ficar branquinha. Aí o que a gente tem que fazer? Liquidificar e fazer a não dá farinha. Muito trabalho? Dá muito trabalho. Não dá muito trabalho. E a outra coisa que dá pra fazer é assim, na hora que vai cozinhar, não precisa tirar a semente, tu pode cozinhar com a semente e comer a semente, ela fica molinha. Mas não é o nosso habitual. Então, eu acho essa aqui boa, porque
eu lá em casa uso na salada. Coloco em cima da salada e vai. Mas dá pra colocar na panqueca, dá pra colocar numa crepioca, dá pra colocar no arroz, dá pra colocar num molho de salada. A gente usa a criatividade aí e coloca... Tive uma ideia agora aqui, ó. Ela é bem gostosa. Ela é gostosa? É gostosa. Ela e também é bem gostosa. uma coisa bem importante que eu esqueci de falar, ela é riquíssima em magnésio. E o magnésio é um mineral muito importante para nossa regulação cerebral. Então, eu sabia que também que ela fazia esse bem-estar cerebral, realmente, né? Mas me veio a ideia agora aqui, agora eu vou acabar com a Nutri, gente. Você pega uma barra de chocolate, você derrete a barra e joga um pouquinho das sementes dentro, não fica gostoso? Nunca testei. Uma coisa que Fica, acho que fica. Então, o cacau também é uma possibilidade, vamos usar a ideia aí que a Ju trouxe do cacau. A gente vai ter Páscoa agora, né? Na Páscoa a gente pode fazer outro programa assim com as comidinhas, mas Sim. Uma coisa bem legal é tu pega a tâmara, corta ela no meio e faz um coraçãozinho. Ela dá um coraçãozinho bem certinho, né? Tu corta ela e junta as duas pontinhas. E aí tu passa na tâmara o cacau 70%. Ela fica uma trufa muito adequada para nós mulheres, porque a tâmara é excelente para a saúde da mulher e o cacau 70% é ótimo para o nosso corpo de uma maneira geral. Com a semente de abóbora eu nunca testei. A gente pode fazer um experimento para ver como vai ficar. Eu vejo na internet que eles pegam chocolate e derretem e colocam naquelas forminhas, sabe forminha de gelo? Aí eles colocam, eu vejo que elas misturam, colocam assim umas... Bastante sementes. Sementes. E aí coloca na geladeira para aquilo gelar bem, depois tira, vira uns quadradinhos de chocolate. E aí que eu olho, aquilo me dá água na boca sempre. E aí eu pensei, agora me veio a ideia, né, de fazer com a semente aqui, porque daí você vai estar usando duas coisas, né? Tu vai falar agora também do cacau 70%. Podemos falar do cacau. Junto com a sementinha aqui, que é uma delícia. Dá pra até jogar uma aveia junto, ó. Não sei, tá, gente? Isso aí é coisa que a Juliana não sei, tem que testar. Trouxe agora, veio um site aqui, ó, vou fazer. Então, quando a gente fala do cacau, a gente falou do chocolate em algum momento, mas o cacau, ele é riquíssimo em polifenóis. Polifenóis são substâncias que têm um impacto muito importante sobre a oxidação do nosso corpo. Então, eles são potentes antioxidantes. Vai ter impacto no envelhecimento, por exemplo, do corpo como um todo. E além disso, ele também é rico em teobromina. Essas duas substâncias, esses dois nutrientes, o que eles fazem com a gente? Protegem o nosso vaso sanguíneo. E ao proteger o vaso, eles melhoram a irrigação do cérebro e do corpo de uma maneira geral. Então, quando a gente fala nesse cérebro ansioso, a gente precisa ter cuidado com os vasos, né? Por quê? Porque quanto melhor for a nutrição das células, melhor a gente consegue aproveitar todos os nutrientes que a gente está entregando. Então, pensando que tem Páscoa vindo por aí, pensa em qualidade de ovo que tu vai comprar, sabe? Porque às vezes a gente quer fazer uma cesta gigante e acaba entregando alimentos de baixíssima qualidade, quando o mais interessante seria compra um ovo bom, de boa qualidade e trabalha o aproveitar e não quanto mais melhor, sabe? Eu acho que isso é importante. Sim. Aqui na lista também tem o kefir ou iogurte. Isso. Probióticos. O que é o kefir? Iogurte a gente já sabe o que é, mas o kefir... Então, no iogurte a gente tem a fermentação feita por lactobacilos. É um bichinho que come a lactose, né, que é o açúcar do leite, e deixa ele mais durinho, acidificado. Por isso que o iogurte tem aquele gostinho mais avinagrado. O kefir também são colônias de leveduras, só que eles podem acidificar duas coisas. Ou o açúcar que a gente bota na água, então a gente tem kefir de água, para quem é intolerante à lactose, e tem o kefir de leite, que eu pego o leite integral, coloco o kefir ali dentro e ele vai fazer o mesmo processo. O que muda? É como se fosse um iogurte, muda o tipo de bactéria. Hoje a gente tem kefir pronto no mercado, né? Então a gente consegue comprar. Sim. Mas o ideal, né? Como eu falo que é o menos é mais, é que se a gente tem a nossa colônia de kefir, e aí a gente faz nosso kefir todos os dias acidificando o leite. Por que eles são importantes? Porque a gente vai comer micro-organismos que fortalecem o nosso trato gastrointestinal, melhoram essa relação, né, intestino-cérebro, que tem
tudo a ver e cada vez mais a gente tem certeza que os meridianos lá da medicina chinesa de mais de 5.000 anos, eles realmente são verdadeiros, eles existem e fazem efeito porque a ciência está conseguindo provar isso. Hoje a gente sabe que o que acontece no intestino não fica no intestino, vai pro cérebro, e o que acontece no cérebro não fica pro cérebro, vai pro corpo inteiro. Então, cuidar desse eixo, dessa regulação, melhora a nossa saúde de maneira geral. Sim, para nós mulheres principalmente, eu acho que quando nosso intestino não funciona adequadamente, a gente não dorme bem, a gente fica irritada, a pele fica feia e são sintomas horríveis, né? É horrível você ficar sem conseguir ir no banheiro. Eu, como tenho endometriose, vez em quando eu tenho umas dificuldades, mesmo me alimentando adequadamente, e eu falo assim, nossa, não existe coisa pior do que você não conseguir ir no banheiro. E uma coisa legal disso que tu tá falando, Ju, é que assim, ó, quando a gente pensa no nosso corpo, né, a gente tem o trato gastrointestinal é meio externo, né? Então a gente tem a boca e tem o ânus. Isso aqui é um cano externo, porque essa membrana aqui vai revestir a boca, o esôfago, o intestino, é a mesma que faz a pele. Qual é a diferença das duas? Na pele a gente tem várias camadas e no intestino a gente tem uma só. Então, essa nos protege de entrar coisas de fora para dentro, e o intestino é uma só porque ele precisa que as coisas de fora, que estão entrando pela boca, cheguem na célula. Então, se a gente não cuida o que a gente coloca aqui, a gente, em vez de se nutrir, a gente se intoxica. E aí, o resultado vai ser isso que tu falou. Piora a pele, piora cabelo, piora a emoção, piora sono, piora tudo. Muitas vezes, quando a gente recebe no consultório, eu vou falar de mulheres, né? Uma mulher que resolve fazer uma transição de vida, né? Ela quer mudar os hábitos que às vezes são de 30, 40 anos, por questões dela, e ela resolve mudar a alimentação e atividade física. Os primeiros 30 dias são muito ruins, porque tudo aquilo que ela acumulou ao longo desses 20, 30, 40 anos, ele precisa ser eliminado. E quando a gente vai fazer a faxina em casa, só tem um jeito, eu preciso tirar tudo que tá né? Eu preciso ver onde tá toda a sujeira primeiro, pra eu ir limpando, pra depois, né? Pra depois eu organizar. E isso acontece também com a nutrição, com a atividade física, enfim. Sim, então isso é importante a gente saber. Não é uma melhora imediata, às vezes bagunça um pouco pra depois ficar bom. Agora você não falou de uma coisa que eu adoro, que é a banana. A banana. Ai, gente, assim, sério, tá? Ai, ficam rindo de mim, eu falo assim, tipo, gente, minha fruta preferida é a banana, e eu como umas 3 bananas por dia, tá? E adoro banana. E eu gosto da banana caturra. Aí existe aquela galera que fica falando mal da banana caturra, porque a banana branca é melhor. Eu falo, não, eu gosto mais da banana caturra. Ela é mais doce, né? Ela é mais doce, e a banana é uma fruta que ela serve para todos os momentos. Ela é nutritiva, ela é maravilhosa. É rica em potássio, tem bastante triptofano. E aí eu ia falar, tem aqui também os benefícios dela, né, pra nossa ansiedade. Por causa do triptofano. Então, assim, ó, a banana é uma fruta, talvez a fruta mais aceita pela textura, pela facilidade de consumo e pelo valor, né? É uma fruta muito acessível e ela é muito versátil. A gente consegue comer ela crua, em vitamina, cozida, assada, amassada, Sim. de todas as formas. Então, se eu não como fruta, ela é uma ótima opção de eu começar. Por quê? Porque se eu fizer ela, por exemplo, quente, com um pouco de canela, que ressalta o sabor da frutose, eu tenho uma sobremesa. E tudo que é doce é mais fácil de ser introduzido. Então, você que não come fruta nenhuma, começa pela banana. À noite, se for optar em comer à noite, eu sugiro que coma ela aquecida para melhorar a digestibilidade. Ali no meu kit de sobrevivência tem uma farinha verde. Tu consegue pegar ali pra mim? Ai, adoro o kit dela. O que é essa farinha? Essa farinha é uma farinha de banana, que a gente pode fazer também uma pasta de banana verde. Não, é um saquinho que tem uma farinha bem escura. Deixa eu vou ver. levar Será todos. que eu não trouxe? Eu acho que não trouxe. Não? Não. Então, no próximo programa eu fico devendo, eu vou trazer a farinha de banana verde. Ela é uma farinha que é meio azulada, ela é neutra, não tem gosto de nada. E ela é excelente para alimentar as bactérias do intestino. Uma outra coisa importante da banana é que ela é riquíssima em fibra, então ela ajuda a melhorar muito a saúde intestinal. Então,
Eu sugeriria que a pessoa não comesse só banana, né? Então, 3 frutas no dia, cores diferentes. Mas se tu não come nenhuma, se tu comer 3 bananas é melhor que não comer nenhuma, entende? Então, são esses pequenos ajustes que a gente tem que ir fazendo pra melhorar. E a banana tem o ano inteiro, né? Sim. Então, se é a tua fruta, tu não vai ter problema de sazonalidade. Tu vai encontrar ela o ano todo. E é barata também, né? E é barata também. Então, acho que é isso, né, Nutri? E tem também banana passa, tem banana chips, a gente tem a banana aí de várias formas. Várias aí. Pra Páscoa também, né? Pega a banana passa e corta ela e cobre com chocolate, fica uma trufa sensacional. É isso. Então, ótimas dicas pra você de alimentos que ajudam o seu cérebro a ficar menos ansioso e também regular a compulsão alimentar de quem tem e precisa comer, né? Lembrando que tem que buscar uma ajuda especializada. Uma nutricionista e um psicólogo, porque, né, pra alinhar os... Uma coisa que a gente fala, assim, né, nos bastidores é que fome da alma, nenhuma comida calma. E às vezes a compulsão está muito relacionada com outras emoções que o nutricionista não tem habilidade de resolver, né? Eu costumo brincar que nós que somos nutris, o educador físico também, a gente tem um limite até onde a gente consegue ajudar. A partir daquele limite, eu posso não ter as ferramentas para conseguir devolver os monstrinhos para dentro da caixinha. Sim. Então a gente precisa de uma ajuda especializada, que é o psicólogo ou o psiquiatra. Muito bem, então, fechando aqui o programa de hoje, né, do Beleza de Viver. A gente volta na semana que vem. Vamos ver o que temos aqui em pauta na semana que vem. Qual é o programa, só para deixar vocês aí. TPM. Spoiler. TPM, inflamação. E o que é SOP? Síndrome do ovário policístico. Ai, doeu. Tá, semana que vem a gente vai falar sobre, inclusive, inflamação do corpo, que tá no que você come, né? Que você põe pra dentro sem consciência, tá bom? Inclusive no que você consome, né? Que canal do YouTube tu assiste, que tipo de música tu escuta, essas coisas também nos inflamam. É verdade. Então tá, gente, na semana que vem um beijo. Esse episódio aqui vai ficar disponível em breve no YouTube, no Spotify, nos recortes das redes sociais, né? Pra você que perdeu aqui ao vivo, aqui na Chante FM. Obrigada, Nutri. Beijo, gente. Tchau.